Olá, queridos amigos da Rede Amigo Espírita, da Comunidade Espírita Seara de Luz de Bilac. Está começando a nossa reunião pública virtual com o nosso querido irmão Rafael Siqueira, direto de Niterói, expositor e dedicado, estudioso da doutrina espírita. É advogado e está cursando Faculdade de Psicologia e membro da Sociedade Espírita Fraternidade. Rafael vai nos falar sobre a conquista da saúde integral. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo à Seara de Luz de Bilac. Muito boa noite, meu querido Vanderlei, meus caros amigos, minhas queridas amigas que nos ouvem aí pelo sítio da Rede Amigo Espírita TV e que, porventura, nos ouvem pelas demais redes sociais. Eu rogo que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Quero registrar a minha alegria e quero registrar o meu agradecimento pelo convite, por estar com vocês nessa noite. E a nossa alegria também é enorme, Rafael. Já há muito tempo, né, a gente havia feito o convite e hoje chegou o grande dia de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Então, para a gente iniciar a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Pai da Vida a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. Que a doce paz do Mestre Divino, nosso Mestre Jesus, nos envolva, inspire, Jesus, o nosso irmão Rafael, que a mensagem da noite possa penetrar o nosso coração e também abrir a nossa mente. Que o nosso irmão consiga compartilhar tudo aquilo que preparou para a noite de hoje. Que o seu amor, Jesus, nos fortaleça e nos ilumine. Que assim seja. Então, Rafael vai falar sobre a conquista da saúde integral. Então, todos que estão nos acompanhando também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Rafael, que ele estará respondendo ao final da exposição, não é isso, Rafael? Com certeza. Se eu não souber, eu passo para o Vanderlei. Tá legal. Combinado. Então, Rafael, a tela é toda sua. Uma ótima transmissão a todos nós. Uma boa noite mais uma vez. Eu saúdo a todos os queridos irmãos, a todas as queridas irmãs, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos envolvam em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu sei que estes são dias difíceis, dias em que nós somos visitados pela pandemia do coronavírus, dias em que vimos a desencarnação de muitas pessoas próximas a nós, dias em que estamos aí nessa ansiedade pela chegada da vacina, mas dias igualmente de pensar em Jesus, de pensar na sua proposta, nas nossas vidas, dias de testar a nossa fidelidade a Jesus, ao seu evangelho e, sobretudo, encher os nossos espíritos de esperança, de força, de vontade de seguir em frente, porque nós temos ao nosso lado o nosso anjo de guarda, nós temos Jesus, o amigo de todas as horas, e que a minha fala, inspirada pelos amigos celestes, possam chegar a cada um de vocês como propostas de vida, como propostas de espiritualidade e, sobretudo, como propostas de alcançar a saúde. Com certeza, eu não sou médico, não poderia falar sobre medicina conforme os padrões do mundo, mas sou um estudioso da doutrina espírita e aprendi a beber das águas do Evangelho de Jesus pela ótica da veneranda doutrina espírita. E quero partilhar com vocês, nesta noite, alguns substratos, alguns ensinamentos da veneranda doutrina para que nós aprendamos a conquistar saúde. Não apenas a saúde do corpo, mas a saúde do espírito, a saúde integral. Porque quando estamos bem no nosso espírito, a nossa vida, o nosso organismo, igualmente, ele se torna saudável. A Organização Mundial de Saúde, já no ano de 1948, ela cunhou uma definição de saúde que eu quero iniciar trazendo para vocês, que desmistifica o conceito de saúde para nós, porque muitos pensam que ter saúde é não ter doença,
mas isso é um mito, porque já na década de 40, a OMS nos diz que saúde não é apenas a ausência de doença, de enfermidade, mas é o completo bem-estar físico, mental e social. Daí, para ser saudável, eu não preciso necessariamente não ter doença, mas eu preciso estar em paz. Eu preciso ser saudável da mente, do corpo e nos meus relacionamentos sociais. Então, nós observamos que a proposta da saúde é uma proposta ampla, é uma proposta de ressignificar os meus passos, é uma proposta de me tornar saudável nos mais variados flancos. Porque muitas pessoas imaginam que, bom, estou vencendo as minhas enfermidades orgânicas, mas enquanto eu não galgo o equilíbrio da mente, o equilíbrio social, eu não terei a paz, eu não serei saudável. E nós hoje o que mais queremos é ser saudável vencendo a pandemia do coronavírus. E nós vamos conseguir, tenhamos certeza disso. Nós vamos ser vacinados. Dentro em breve, nós não teremos mais esse flagelo do coronavírus nos atazanando. Mas os médicos, os psiquiatras, vêm falando que hoje em dia nós já estamos padecendo de uma quarta onda de enfermidade. Porque observem, nós tivemos uma primeira onda, que é a onda da pandemia do coronavírus, onde nós fomos visitados por um vírus que inicialmente parecia uma gripe, mas que depois tomou transtornos, tomou contornos um pouco maiores, levando à desencarnação, pessoas muito próximas, pessoas amigas nossas nos fazendo sofrer. Depois veio uma segunda onda de enfermidades, porque os hospitais ficaram superlotados, já não havia mais espaços médicos para atender tantas pessoas. Tivemos uma terceira onda de problemas, quando, por a carga dos médicos, os hospitais de uma forma geral, tendo que atender aqueles que tinham o coronavírus, não tinham mais como atender as doenças do ordinário, as doenças do comum. Então ficaram sem atendimento os que tinham doenças cardíacas, doenças respiratórias, tudo por conta de volver as atenções de uma forma principal àqueles que tinham o coronavírus, até chegar uma quarta onda de adoecimento, que é o adoecimento mental, que é o adoecimento psíquico, porque as pessoas dentro de casa, as pessoas sem saber quando tudo isso ia passar, as pessoas matutando sobre as próprias vidas, elas começaram a ficar ansiosas, a ficar depressivas, a ficar angustiadas, trazendo para nós o seguinte propósito: temos que vencer a pandemia. Temos que fazer o nosso distanciamento social, temos que usar as máscaras, temos que, quando a vacina chegar, e graças a Deus ela chegou, nos vacinar, mas temos igualmente que cuidar da nossa mente, porque a mente é o atributo do espírito imortal que nós somos. Porque vejam, às vezes eu não vou nem pegar o coronavírus, às vezes a vacina vem e impede o meu organismo de se contaminar. Mas durante todo esse tempo dentro de casa, porque eu não trabalhei bem com o meu psiquismo, eu não soube me religar a Jesus, eu não soube me equilibrar, a serenar as minhas percepções, os meus sentimentos, eu acabo adoecendo do psiquismo, eu acabo galgando algumas enfermidades do trato psicológico. Então a nossa proposta na noite de hoje é falar da saúde do prisma integral, da saúde que se conquista não apenas do corpo, das células, dos tecidos, mas aquela que nós conquistamos por equilibrar o nosso espírito, por aprender que nós estamos no mundo de passagem. Nós somos espíritos que perpassamos experiências materiais, e não o contrário. Nós, então, precisamos trabalhar e equilibrar o nosso espírito imortal. Daí surge uma frase que já é antiga, mas que muitos de vocês vão relembrar, porque ela é uma frase muito atual, dita por Juvenal, um sábio romano antigo, que ele assim dizia: mens sana, corpore sano. Ou seja, se a minha mente está bem, se a minha mente é capaz de trazer bons pensamentos, se a minha mente está em paz, eu igualmente terei paz.
eu igualmente terei saúde orgânica. E eu pergunto para cada um de vocês, como está a nossa mente? Como anda a nossa casa mental? Que o espírito André Luiz, trabalhando sobre essa casa mental, lá no livro No Mundo Maior, nos fala que nós devemos cuidar. Como andam os nossos pensamentos? Porque vejam, são os nossos pensamentos que, em verdade, são atributos do nosso espírito imortal que acabam dizendo da nossa saúde ou da nossa doença. E ainda que estejamos doentes fisicamente, o nosso pensamento, a nossa forma de viver no mundo é que vai dizer se eu ficarei doente mais tempo ou se eu vou me recuperar mais rapidamente. Então, que possamos, nesse instante aqui agora, eu convido cada um de vocês a refletir. Como vai a minha casa mental? Como estão os meus pensamentos? Porque observem, dizem os cientistas do pensamento, os cientistas que se propõem a estudar as faculdades psíquicas, os psiquiatras, que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Notem, enquanto eu estou falando aqui agora, vocês estão pensando. Podem estar pensando no que eu estou dizendo, podem estar pensando fora, pensando nas contas a pagar, pensando nos problemas, pensando no que vão comer depois, mas o fato é o seguinte, nós não paramos de pensar. Nós pensamos o tempo inteiro. E o mais curioso é que, dentro desses 70 mil pensamentos, os cientistas chegaram à conclusão de que 80% a 90% deles não são de conteúdo elevado. Então, dos 70 mil pensamentos, 80% a 90% deles não são elevados. E o que isso traz para o meu organismo? É como se a minha mente estivesse bombardeando o meu corpo, as minhas células, durante todo o tempo. Porque eu estou pensando em problemas, porque eu estou pensando em coisas ruins, porque eu estou vendo os panoramas tristes da existência, porque eu só estou pensando nos aspectos ruins das outras pessoas, lembrando da frase, mens sana, corpore igualmente sano. E agora fazendo uma ponte com a benfeitora Joana de Ângeles, nesse livro notável aqui, Desperte e Seja Feliz. Um dos livros da sua série psicológica, psicografado por Divaldo Pereira Franco, quando ela, no capítulo 20, chamado Médico Interno, ela nos diz que todos nós temos um médico interno, ou seja, somos os primeiros que nos tratamos ou nos fazemos doente. E ela traz uma magnífica frase dizendo o seguinte, o nosso corpo é laboratório de imensas possibilidades, sempre possível de auto-recompor-se ou auto-desarranjar-se conforme as vibrações da mente. Ou seja, é a minha mente. São os meus pensamentos que vão projetando doença ou saúde na minha forma de viver. Então, se eu estou reclamando, deitada no sofá, só vendo os aspectos ruins da existência, logicamente, eu vou adoecendo. Mas se eu sou uma pessoa que sou entusiasmada, tenho esperança, tenho paciência, porque tudo está conforme a bondade e a misericórdia de Deus, eu tendo a ser uma pessoa mais pacífica, mais harmonizada e com mais condições de angariar saúde. Então, quem diz, num primeiro momento, se eu vou ser saudável ou doente, sou eu mesmo. E vocês observem, eu sou assim jovem, mas eu já fui um pouco mais jovem. E quando eu era mais jovem do que hoje, eu costumava assistir um desenho de dois personagens, o Lip e o Hart. O Lip era uma hiena, o Lip era um jacaré, o Hart era uma hiena. E o Lip, ele dizia assim, que dia bonito, que dia ensolarado, como as pessoas são belas, e o Hart ficava sempre naquela postura, ó vida, ó céu, ó azar. E se fosse nos dias de hoje seria, ó coronavírus, quanta desgraça, quando será que isso tudo vai passar? Porque na vida nós temos duas opções, a opção de ser feliz, de ser saudável, a opção de crescer, ou a opção de estar sempre reclamando, a opção de estar sempre com a cara amarrada, a opção de estar
trazendo para o meu corpo aquilo que está em desequilíbrio na minha mente. Então, os primeiros artífices da minha saúde ou da minha doença sou eu mesmo. São as vibrações da minha mente. Então, eu quero mandar uma mensagem para todos vocês que ainda se preocupam com o coronavírus. E devemos nos preocupar. Mandar uma mensagem para todos os familiares, para todas as pessoas de uma forma geral. Devemos ter as nossas preocupações? Devemos. E eu aqui me solidarizo com todas as pessoas que já tiveram o vírus, que tiveram familiares contaminados pelo vírus, me solidarizo com aqueles que tiveram parentes que desencarnaram. Mas eu deixo uma mensagem de esperança. Deixo uma mensagem de que nós vamos passar por isso e que se a gente souber guardar a nossa fé, guardar essa certeza em Deus, guardar esse viço no olhar e essa forma de entender que a vida é um processo de aprendizado, nós seguiremos melhor. Nós seguiremos mais saudáveis. Então, sigamos em frente, porque a nossa saúde começa em nós mesmos. E eu quero deixar nesta noite algumas propostas para que nós possamos ser mais saudáveis. Com certeza eu não vou prescrever aqui nenhuma medicação. Não vai sair das minhas mãos nenhum Rivotril, nenhum Lexotan, mas as nossas propostas serão propostas espíritas, propostas retiradas da obra de Joana de Ângeles, propostas retiradas do Evangelho de Jesus. Porque se eu quero ser saudável, o primeiro caminho a ser delineado, a ser desenvolvido, chama-se terapia do amor, ou amor-terapia. E como se dá isso, Rafael? De uma forma muito simples. Quando Jesus veio ter conosco, ele nos deixou uma divisa, nos deixou um leme, estampado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, dizendo que toda a lei antiga e os profetas poderia ser resumido numa única proposta: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo como a si mesmo. Daí, se nós queremos ser saudáveis, nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos amar as outras pessoas. Nós precisamos amar a nós mesmos. Nos aceitar como nós somos. Nos aceitar como filhos de Deus. Nos aceitar como parte de uma grande engrenagem e que nós fazemos parte para que essa engrenagem possa ter o seu curso. Porque muitas pessoas não se dão conta que quando são amargas, que quando são pessoas descontentes, infelizes, que não amam, elas são mais propícias a ficarem doentes. Elas acabam, quando doentes ficam, prolatando esse estado de doença por mais tempo. E para que nós possamos entender a força do amor, esse dínamo que vitaliza a nossa existência, eu quero contar uma história. Essa história real, de um grande cancerologista norte-americano chamado Bernie Siegel. E o Dr. Bernie Siegel, ele deixou grandes livros para a nossa reflexão. Um deles, que eu deixo como sugestão de leitura, Amor, Medicina e Milagres. Vale a pena ler. Quando ele conta de um paciente seu, chamado John Florio, que com 78 anos de idade, ele resolveu se consultar. Ele tinha graves problemas estomacais, eram dores intérminas, eram febres por todo o corpo, e ele resolveu ir no médico. E chegando até lá, o Dr. Bernie Siegel pediu-lhe uma bateria de exames, eram os mais variados exames, e veio aquele diagnóstico cruel: câncer. Quando nós ouvimos o diagnóstico de câncer, muitas vezes nós nos alarmamos, tal qual quando nós ouvimos o diagnóstico do coronavírus, aquele resultado reagente positivo. Mas o John Florio teve uma postura diferente. Bom, eu tenho câncer, mas não estou morto. Vou lutar até o fim. Ele perguntou ao Dr. Bernie Siegel: o que eu posso fazer agora? Bom, o seu câncer é cruel. Ele já deu metástases pelos mais variados órgãos anexos. Eu tenho que te operar urgentemente e começar o trabalho da quimioterapia, da radioterapia. E ele pensou assim: em que estação do ano nós estamos?
Bom, nós estamos na primavera. E o que isso tem a ver com o tratamento que eu vou te fazer, que eu vou te propor? Doutor, é porque eu sou floricultor, é porque eu amo a vida, é porque eu amo as pessoas, mas, sobretudo, eu amo a mim mesmo. E daí? E daí que eu não posso me operar na primavera. Mas o senhor não está entendendo. O senhor tem um câncer cruel. Se eu não te operar agora, o senhor pode morrer dentro em poucos meses. Quantos meses? Bom, eu não tenho bola de cristal, nem sou adivinho, mas no máximo 6 meses. Isso se não sobrevier uma síncope e você desencarnar antes. Doutor, eu não vou me operar agora. Estamos na primavera. Daqui a 8 meses, quando estivermos no inverno, e era a cidade de Nova York, quando a neve tomar o chão e as pessoas estiverem dentro de suas casas, eu não tiver como florir os caminhos, eu volto para me operar. Bom, seja feita conforme a sua vontade. Você tem o seu livre-arbítrio. E ele, John Flório, saiu da sala do médico, o Dr. Bernie Siegel pegou do prontuário e colocou na gaveta dos pacientes mortos, porque ele julgava que dentro em poucos meses, John Flório iria desencarnar. Daí a 8 meses, passado o verão, passado os outros meses do ano, chegado o inverno, eis que bate a sala do Dr. Bernie Siegel, John Flório. E entrando, o doutor, não é possível. Você não está vivo porque você tem um câncer agressivo, cruel, como o senhor permaneceu vivo até hoje. Primeiro, deixe-me sentar, doutor. E ele sentou e começou a contar. Doutor, eu já disse para você que eu amo a vida. Eu já disse para você que a grande terapia dos meus passos é o amor, é amar as pessoas, é fazer curvas de ternura. E eu também amo a mim mesmo. Mas o que tem isso a ver com o câncer que você tem no estômago? Doutor, todos os dias à noite eu orava. E como era a sua oração? Bom, eu primeiro agradeci a Deus, porque se eu tive um câncer, deve ter um propósito. Eu devo estar aprendendo algo com essa doença. Depois, eu pedi ajuda a Jesus, ao meu anjo de guarda, e, por fim, eu conversava com o meu estômago. E como é essa conversa com o estômago? Porque eu tenho pacientes que conversam com cachorros, que conversam com plantas, mas com o estômago, você é o primeiro, você pode me contar? Eu conversava com o meu estômago mais ou menos nos seguintes termos. Veja só, o médico me disse que nós temos um câncer, mas não serão algumas células, não serão algumas substâncias que irão nos fazer desencarnar. Nós somos mais fortes. Reaja, meu estômago, porque eu também vou reagir. E daqui a 8 meses, nós retornaremos ao médico e eu vou me operar. E assim, doutor, eu estou vivo durante todo esse tempo e agora eu estou aqui. Opere o que o senhor quiser. Faça o tratamento que o senhor quiser. E foi feito. Retiraram-lhe 3/4 partes do estômago. E depois ele fez quimioterapia, fez radioterapia, ficou curado. Mas o doutor Bernie Siegel, eu estou te dando alta, mas você não deve ter uma sobrevida muito grande, porque ninguém vive muito tempo com apenas 1/4 parte do estômago, já com 78 para 79 anos de idade, e depois de tanta terapia agressiva nos órgãos que haviam sofrido metástase. Doutor, eu ainda tenho muita coisa para fazer no mundo. Eu não vou morrer. Eu já disse para você que a minha função no mundo é florir, é dar flores. Bom, isso tudo eu já sei. E se despediram. E o doutor Bernie Siegel, mais uma vez, pegou do prontuário daquele paciente e colocou na gaveta daqueles que iriam morrer, desencarnar dentro em breve. Passaram-se 6 anos. E o John Flório retornou ao consultório de Bernie Siegel. E agora, quando ele retornou, já estava assim, um pouquinho mais velho. Passando pela secretária, ela olhou aquele velhote e caiu, pensando tratar-se de um fantasma. Ele, já que a mulher estava caída no chão, abre a porta, adentra a sala do médico e o Dr. Bernie Siegel arregala os olhos e começa a discar 911. 911 é o correspondente da polícia aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos.
doutor, o que o senhor está fazendo? Eu estou ligando para a polícia, porque há alguém aqui na minha sala querendo fazer-se passar por John Flório, mas John Flório já morreu. Ninguém sobrevive 6 anos com 1/4 parte do estômago. E depois de uma terapia tão severa, doutor, se for ligar para a polícia, quem vai ser preso é o senhor, por estar fazendo uma denunciação caluniosa. Sou eu mesmo, doutor. E Bernie Siegel certificou-se de que era o seu paciente, pediu para que ele se sentasse e começaram a conversar. Me diga, como o senhor sobreviveu durante todo esse tempo? Doutor, eu amo a vida. Bom, isso eu já sei. Doutor, eu converso com Deus, com Jesus, com o meu anjo de guarda, nas minhas orações diárias. Bom, isso eu também já sei. Eu também converso com o meu estômago e com todos os meus órgãos. Bom, isso eu também já sei. E o que o senhor fez de diferente durante todo esse tempo? A minha conversa com o meu estômago passou a ser de uma forma mais assertiva, porque eu passei a dizer para ele assim: veja bem, se antes nós comíamos o que era necessário, porque nós tínhamos um câncer, agora nós vamos comer o que é indispensável para nós continuarmos vivos. Mas nós vamos viver. Não será nenhum organismo estranho que vai nos matar. E eu hoje estou aqui. E Bernie Siegel resolveu então lhe perguntar: mas se o senhor está bem, se o senhor 6 anos depois vem me dar uma lição de vida, por que o senhor retorna ao meu consultório? Ah, doutor, eu esqueci de te fazer uma pergunta. Pois faça a pergunta. Eu esqueci de perguntar o que eu posso comer. E o médico resolveu responder-lhe: o senhor coma aço inoxidável com alguma substância corrosiva, porque no senhor nada faz mal. A sua mente ela é tão forte, ela é tão esperançosa que você vai galvanizando o seu corpo com saúde. E ele: doutor, pois muito bem, se eu posso comer o que eu quero, eu vou embora. Mas antes, eu quero dizer para você o seguinte: hoje eu estou com 84 anos e a minha família já está planejando o meu aniversário de 100 anos. Nós vamos fazer uma festa. E eu quero que o senhor esteja presente. E o doutor Bernie Siegel, ele resolveu fazer as contas. De 84 para 100 anos, faltavam 16 anos. E disse ao seu paciente: olha, eu acredito que você estará vivo daqui a 16 anos. Já eu não tenho tanta certeza. E ele quis, naquele momento, pegar o próprio prontuário e colocar na gaveta daqueles que iriam desencarnar. E por que eu conto essa história? Para que nós possamos nos dar conta do poder da nossa mente, do poder dos pensamentos positivos, do poder que nós temos de vitalizar o nosso corpo, de trazer saúde para os nossos passos, do poder que a esperança tem, do poder que o amor tem de nos trazer coisas positivas. Há um ditado hindu que nos fala que não há ninguém no mundo que mereça mais o seu amor do que você mesmo. Então ame-se, aceite-se da forma que você é e, partindo desse alto amor, comece a construir o halo amor, o amor pelas outras pessoas, porque ninguém consegue colocar para fora aquilo que não tem dentro. E daí nós entendemos que existe uma quinta força no universo. E essa é uma frase de Albert Einstein. Essa quinta força chama amor. Porque quando nós amamos, Madre Teresa de Calcutá tinha dores insuportáveis, mas porque amava as crianças, porque amava as pessoas que retirava das latas dos lixos na cidade de Calcutá, ela praticamente não sentia as dores que lhe acometiam a alma. Chico Xavier tinha angina, tinha problemas na vista, enxergava muito pouco, mas a força do seu amor propiciou que ele vivesse 92 anos, saudável mesmo ao quebrado. Divaldo Pereira Franco tem tantos problemas de saúde, recentemente se operou para consertar uma hérnia, porque tinha dores insuportáveis na coluna, não conseguia fazer sequer suas palestras de pé, mas a força do amor, daquele que trabalha para Jesus, daquele que há 70 anos vem falando do Evangelho, daquele que adotou mais de 680 crianças e que acolhe na mansão do caminho,
mais de 6 mil pessoas por dia, vem lhe vitalizando saúde, vem lhe trazendo alegria. Ah, Rafael, quer dizer então que se eu amo, a doença não vai me pegar, o vírus do coronavírus não vai me atingir? Não é isso. Porque nós estamos sujeitos às dificuldades, às doenças, aos vírus, nós estamos no mundo. Nós não conhecemos o nosso mapa kármico, mas estamos sujeitos aos efeitos das causas que nós plantamos, lei de ação e reação. Mas a forma como nós vivemos, a forma como nós partimos e usamos os nossos pensamentos, vai dizer, se eu ficar doente, eu vou me tornar saudável, eu vou me recuperar de uma forma mais ágil. Daí, nós somos os artífices da nossa saúde. Não olhemos para a doença com aquele olhar de aquela pessoa que é extremamente racional. Porque vejo muitos espíritas, às vezes, dizendo assim, numa postura que não é a postura libertadora da doutrina espírita. Vem, doença, vem até mim, porque através de você eu estou me libertando. Olhando para as dificuldades, tão somente naquele olhar do karma. Eu estou me elevando. Não, doença dá abraço de urso. Vamos ter o olhar do otimismo. Saber que nós podemos adoecer, mas que nós estamos no mundo para ser felizes, nós estamos no mundo para nos recuperar, e isso começa em nós. Primeira receita para a saúde, então, amor-terapia. Segunda receita para a saúde, perdão-terapia. Porque também no Evangelho de Jesus, lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Simão Pedro, um dos discípulos mais próximos a Jesus, foi até o mestre e perguntou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Perdoar aquele que me ofendeu? Até 7 vezes? Eis que Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas te respondo 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é para a gente pegar 70 e multiplicar por 7 e dar 490 vezes, porque essa é uma expressão idiomática do hebraico, que quer dizer infinitas vezes. Daí, receita para a nossa saúde, perdoar. Perdoar infinitas vezes, perdoar a outra pessoa, porque quando nós perdoamos, somos nós que nos libertamos. Somos nós que nos fazemos saudáveis. Somos nós que angariamos paz, alegria e saúde. Uma vez foram perguntar ao benfeitor Emmanuel, e essa resposta está no seu livro O Consolador, questão 338. Por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E o benfeitor, pela mediunidade de Chico Xavier, respondeu assim: porque também nós erramos 70 vezes 7. O perdão, então, é um caminho de mão dupla. Pai, perdoa-nos as nossas faltas. Está na oração do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se nós, então, queremos ser saudáveis, não guardemos mágoa. Não guardemos ressentimento. Porque guardar mágoa, guardar ressentimento é tal qual guardar um tóxico dentro da gente, que a gente vai ficando doente com o passar do tempo. E dizem os cientistas nos dias de hoje, dizem os estudiosos do comportamento que o perdão é bom para aquele que concede, é bom para aquele que dá. Porque a pessoa perdoada, ela vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Ela vai ter que se recuperar diante da lei de Deus. Mas se eu dou a mão à palmatória, entendo que a outra pessoa se equivocou, mas que eu estou igualmente tendo a oportunidade de seguir em frente e me libertar, eu fico em paz. Eu me elevo diante da lei de Deus para angariar a paz que eu desejo. Há uma frase de uma escritora gospel norte-americana chamada Stormy Omartian, que diz assim: o perdão não faz a outra pessoa correta, o perdão te faz livre, o perdão te faz saudável, o perdão te faz aproximar-se de Jesus. A outra pessoa, deixa, porque ela estava num momento de equívoco, estava num momento de pouca compreensão das leis de Deus,
não baixe no mesmo diapasão daquele que errou, porque dessa forma são dois os doentes, mas nós podemos nos pacificar e ser saudáveis. Vocês já perceberam que eu adoro contar histórias. Já contei a história de John Flório e agora eu quero contar uma história sobre o perdão. Porque desde muito novo eu frequento as Comerges, Confraternização das Mocidades Espíritas do Norte e Noroeste do Rio de Janeiro, e igualmente frequento as Semanas Espíritas, também aqui do estado do Rio de Janeiro. E tive a oportunidade, desde bem novo, de participar das reuniões mediúnicas, de aprender com o ditado dos espíritos que já nos precederam na vida espiritual. E um ditado de um espírito eu nunca me esqueci, porque fala do componente libertador do perdão, do componente de trazer saúde para os nossos dias, porque ela narrava da sua vida, dos seus filhos, narrava de quando se casou com aquele que ela julgava que seria o príncipe dos seus dias, mas que aquele homem começou a lhe trair, que aquele homem veio a manchar todos os seus sonhos de ventura. E ela ficou com tanta raiva daquele homem, que era o seu marido, que começou com o decorrer do tempo a desenvolver um câncer. De tanto remoer mágoa, de tanto remoer ressentimento, ela desenvolveu um câncer pelas energias deletérias da mente, que são o atributo do espírito, no colo do útero. Veio a desencarnar por esse câncer no colo do útero em 1977, ditado por uma comunicação psicográfica. E ela traz a seguinte mensagem para nós que estávamos na reunião: meus filhos, perdoem, porque o perdão nos torna livres. É bem certo que eu fiz jus dentro da lei de causa e efeito por passar por aquela dificuldade orgânica, mas também é certo que por eu vitalizar aquele ódio pelo meu marido, aquele dissabor, aquele ressentimento, eu fui bombardeando o meu corpo, eu fui bombardeando o meu útero. Talvez eu nem precisasse ter o câncer. E aquilo me marcou de uma forma tão profunda, porque ela termina a sua missiva dizendo assim: perdoem todas as pessoas. Num primeiro momento, se não conseguem perdoar, desculpem. Tirem a culpa das outras pessoas, porque ninguém tem culpa de nada. Aquilo que nos chega é para o nosso crescimento. As outras pessoas foram vetores para que nós possamos crescer. Num segundo momento, façam a empatia. Coloquem-se na posição da pessoa e vejam que a pessoa também é uma pessoa que sofreu, uma pessoa que por determinadas razões veio a lhe agredir, mas que não é um inimigo, é alguém que errou como você erra. Como você erra. Num terceiro momento, procure a lembrar sem ressentimento, porque perdoar não é esquecer. Quando nós esquecemos, talvez nós já estejamos sendo visitados pelo Alzheimer, mas vamos lembrando sem guardar ressentimento, porque o ressentimento é um tóxico, até chegar no momento da libertação. No momento de entender que aquele que errou, ele passará pelo seu périplo libertador, enquanto eu que o perdoo já me liberei desde já. E desde aquela comunicação eu me dei conta, se eu quero ser saudável, eu devo perdoar, mas eu também devo pedir perdão, porque eu erro muitas vezes. Erro com a minha esposa, erro com meu filho, erro com meus companheiros de casa espírita, erro e muitas vezes nem me dou conta de como eu erro bastante. Amor terapia, perdão terapia. Terceira proposta para nós nos fazermos saudáveis, labor terapia. Trabalharmos no bem, servirmos sem perguntar até quando, entregarmos os nossos braços ao trabalho no bem. Porque há uma frase que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, e eu quero repetir na noite de hoje. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, se nós queremos preencher a nossa vida de saúde, de bons propósitos, vamos trabalhar. Porque se a cabeça vazia é a oficina do diabo, é a oficina das depressões, é a oficina das angústias, é a oficina de tudo aquilo que nos leva aos componentes
da minha perturbação espiritual. Porque, vejam, eu começo naquele estado de lassidão, não querer fazer nada, me entrego ao sofá, me entrego às reclamações, vêm as angústias. Baixo o teor dos meus pensamentos, das minhas vibrações, aí começo a ser visitado por obsessores, instala-se o componente obsessivo, daí até chegar numa perturbação, até num suicídio, tudo porque num determinado momento eu não me coloquei em ação. Eu não procurei ser útil, eu não procurei fazer o que estava ao meu alcance para que a vida fosse melhor. Então, labor terapia, terapia através do trabalho. E vocês poderiam me perguntar assim, Rafael, como nós podemos trabalhar nesses dias que estamos dentro dos nossos lares? Como nós podemos ser úteis nesses dias que estamos quarentenados? Me perdoem a expressão. Bom, diz um gênio da Renascença italiana chamado Leonardo da Vinci que para estar junto não é preciso estar perto, mas é preciso estar do lado de dentro, nos aproximar das pessoas pelos nossos propósitos, pelo ideal de servir. E para fazer caridade, nós não precisamos necessariamente da casa espírita, mas nós precisamos do nosso ideal de ser úteis a quem quer que seja. Então, se eu não posso ir na casa espírita, doar a sopa, doar a cesta básica, fazer os meus trabalhos assistenciais, eu posso encher as redes sociais de conteúdos nobres, quando ainda graçam tantas fake news, tantas notícias ruins, eu posso, junto com os meus familiares, dar uma atenção aos invisíveis dentro do meu lar. Os invisíveis representados pelo meu pai, pelos meus filhos, por aquele parente que na correria do dia a dia eu havia me esquecido dele. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Agora, se eu me entregar à inércia, se eu me entregar à falta do que fazer, se eu me entregar tão somente ao sofá e ligar a televisão e ser bombardeado por notícias, porque nós ligamos a televisão hoje e recebemos notícias. Morreram tantas mil pessoas, problemas em tal lugar, problemas em outro tal lugar. São componentes perturbadores. Não que nós vamos ficar alheios às notícias, mas que nós, em sabendo das notícias, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o que está ao nosso alcance para que o mundo seja melhor. Não por outra razão, eu vim com a camisa de Madre Teresa de Calcutá. Conseguem ler? O fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é o serviço ao próximo. Isso nos conduz à paz. Ou seja, quando eu tenho a minha fé, eu tenho amor. Quando eu tenho amor, eu trabalho no bem. E o amor e o trabalho no bem me conduzem à paz, me conduzem à saúde. Porque quanto mais eu trabalho no bem, mais eu sou saudável. Eu não preciso estar perto da pessoa, eu posso tomar de um telefone e falar com outra pessoa que está triste, que está angustiada. E percebam, muitas vezes, quando eu faço isso, eu acabo ajudando a mim mesmo. Porque eu percebo que a outra pessoa tem problemas ainda maiores do que os meus. Mas trabalhar também é encher os nossos momentos, os nossos dias de conteúdos nobres. Porque diz o benfeitor André Luiz, na sua série No Mundo Espiritual, que toda ocupação útil é trabalho. Então vejo muitas pessoas que trazem uma carga negativa e eu pergunto, como está a sua vida? Bom, só veem filmes de terror, só escutam notícias ruins, não fazem mais o culto do evangelho no lar, não fazem mais o trabalho da prece. Então, possamos nós modificar o nosso dia a dia. Vamos ver um filme? Vamos ver um filme bom, de conteúdos nobres, que falem do bem, que falem do amor, que tragam coisas positivas, porque são coisas que eu estou jogando para minha mente. E eu sei que quando eu vou dormir, eu me desdobro, o meu perispírito se separa temporariamente do meu corpo físico e aquilo tudo fica reverberando na minha cabeça. Muitas pessoas reclamam, o meu sono está tão ruim, mas às vezes a gente fica até a madrugada vendo filmes de terror, filmes onde se mata. O que nós vamos sonhar?
Quais são as músicas que estamos ouvindo? Só aqueles pancadões que parecem que não nos deixam acerenar? Vamos ouvir algo dentro das disposições de cada um, dentro dos gostos de cada um, que nos tragam paz, que nos tragam alegria. Vamos escolher leituras nobres, leituras que engrandeçam, leituras que falem de um patamar de esperança para o futuro. Porque vejam, se nós lemos só coisas desagradáveis, coisas que não elevam, onde estarão os nossos pensamentos? Depende de nós, depende dos nossos esforços, porque muita gente acha que ter saúde é apenas quando eu tomo os meus remédios e o corpo está saudável. Não. Ter saúde é quando a cachola, e estou me utilizando aqui de uma expressão bem interiorana, quando a cachola está bem. Quando a cachola tem bons pensamentos, quando eu deito no meu travesseiro de noite e tenho paz. Eu tenho até os receios. Mas temos o coronavírus? Sim, nós temos. Eu vou manter os cuidados, fazer o distanciamento, usar máscara, mas confiar em Jesus. Confiar nos benfeitores espirituais, porque eu fazendo a minha parte, eles farão a parte deles e eu seguirei em frente. Sabendo que mesmo dentro dos nossos lares, eu posso fazer o que está ao meu alcance. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou tentando trazer uma mensagem de labor-terapia para vocês. Eu queria estar aí em Bilac, fazendo a palestra do púlpito, abraçando as pessoas depois, mas na impossibilidade de fazê-lo fisicamente, eu estou aqui dentro do meu lar, mandando as melhores energias para vocês. Isso é conquistar saúde. Conquistar saúde não é apenas encher o organismo de drágeas medicamentosas, mas encher a mente de conteúdos nobres, encher os nossos dias de ações no bem. Porque daí nós conquistamos a saúde integral, aquela que nenhum ladrão rouba, aquela que nenhuma traça corrói. Vamos lá que eu vou tomar o ponto depois. Receitas para a saúde: amor-terapia, perdão-terapia, labor-terapia. E agora eu quero trazer algo bem prático. Visitemos os médicos, uma quarta proposta. Porque vejo muitos espíritas achando que todo tratamento possível se dá na casa espírita. Quando nós sabemos, por Joana de Ângeles, por Manuel Filomeno de Miranda, pelo benfeitor Camilo, que o melhor tratamento, a saúde integral, é quando nós conjugamos o tratamento do mundo, o tratamento de um médico, o tratamento que a ciência pode nos dar, o tratamento, às vezes, da conversa terapêutica com o psicólogo, o tratamento que, às vezes, se faz necessário através de um psiquiatra, com a doutrina espírita. Com a água lustral da doutrina espírita que chega para me trazer o estudo de Jesus, para me trazer a terapia do passe, a terapia da água fluidificada, a terapia da desobsessão sem a presença do obsidiado. Então, a melhor terapia é aquela que eu conjugo, é aquela que eu busco o médico do mundo, mas também busco o médico de almas, que é Jesus de Nazaré. Ainda hoje vemos muitos espíritas que dizem assim: no seu caso basta o tratamento espiritual. Mas quem foi que nos deu autoridade para fazer esse tipo de receituário? Nós sabemos que enquanto estamos no mundo, nós temos um corpo físico, composto de células, composto de tecidos, e as células neuronais, os nossos neurônios, entre um neurônio e outro, há um espaço chamado fenda sináptica, onde há determinados neurotransmissores que se desajustam. Ou seja, em casos de depressão moderada a grave, eu posso precisar, além de um psicólogo, de um psiquiatra, e tomar remédio. Nós não devemos ter preconceito com isso. Porque eu vejo muitos espíritas dizerem assim: o meu cardiologista, o meu oftalmologista, mas tem vergonha de dizer o meu psiquiatra, porque acham que os outros vão dizer: será que eu estou doido? Será? Tem medo do julgamento dos outros espíritas. Mas a saúde integral é aquela que nós buscamos a terapia do mundo, junto com a terapia da casa espírita. A terapia dos passes, a terapia da água fluidificada, a terapia de nos renovar no bem.
de praticar a caridade, a terapia de ser uma pessoa melhor, porque quando nós unimos as duas propostas, nós nos fazemos novo. Nós nos fazemos artífices da nossa saúde. Então, já falamos em 4 propostas para chegar, porque o nosso tempo está escoando, na última, evangelioterapia. Porque nós precisamos de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para os doentes, para nós os doentes do coronavírus, os doentes da alma, que somos nós que trazemos vícios milenares. Jesus veio para nós. Então, que nós possamos convergir em Jesus, buscar o seu evangelho, buscar pautar a nossa vida na sua proposta. Talvez o maior ensinamento que nós tenhamos tido durante essa quarentena, durante esse processo de revitalização do mundo, porque não devemos olhar esses dias com um olhar de tristeza e de reclamação, mas com um olhar de transição, com um olhar de ressignificação, com um olhar de aprendizado. O maior aprendizado talvez seja de eu ressignificar os meus passos, de eu me reconectar a Jesus e de eu buscar, através do Evangelho, a terapia através do Evangelho, me fazer uma pessoa melhor no mundo. Lembrando de uma dama, de uma senhora constante do Evangelho, que tinha um fluxo hemorrágico há 12 anos. E muitos pensam que aquele fluxo hemorrágico era do seu aparelho genésico feminino. Mas não. Era um fluxo hemorrágico decorrente de uma hemorroida. E ela pensou, se eu for até Jesus, se eu tocar na orla do seu vestido, quem sabe, eu terei a minha saúde restabelecida. E num dia que ele estava na praia, em Cafarnaum, aquela praia na beira do lago de Genezaré, ela tocou-lhe na orla do vestido. E Jesus pergunta a Simão Pedro, Pedro, quem me tocou? E Simão Pedro, que era um homem simples, mas ao mesmo tempo um homem tosco no modo de falar, um homem muito próximo a nós, porque simples, mas tinha aquele jeito assim, mais ousado de falar, redargue a Jesus, mestre, todos lhe tocam, e você vem me indagar quem te tocou, e ele, Pedro, é porque alguém me tocou de uma forma especial. Eu senti saindo de mim uma virtude. E abre-se uma roda ali nas praias de Cafarnaum, e a mulher se ajoelha ao chão e diz, mestre, fui eu que te toquei, mas te toquei buscando saúde, e logo meu sangue estancou. Jesus foi até ela, coloca-lhe a mão na fronte e diz assim, mulher, vai em paz, a tua fé te curou. Que nós possamos então ir a Jesus, pensar na proposta dele nas nossas vidas, fazer tal qual Saulo, que se transformou em Paulo na estrada de Damasco. Senhor, que queres que eu faça? Trago a minha vida alquebrada até ti para que você possa ressignificá-la, para que você possa trazer a minha vida para andar ao seu lado. Daí, meus amigos, quando estamos nesses dias difíceis, procurando esperança, procurando algo que venha trazer um sentido à nossa existência, procurando algo que nos dê força, procurando algo que possa marchar ao nosso lado nesses dias de intemperança, nesses dias de coronavírus, nesses dias de quarentena, que nós tenhamos a certeza de que Jesus é essa presença constante, que o seu evangelho nos revitaliza. Ele é o médico de todas as horas. Ele é a presença dos nossos dias difíceis. E nós fechamos as 5 propostas da saúde, que eu quero agora revisitar com vocês. Porque se eu quero ser saudável, amor-terapia, perdão-terapia, labor-terapia. Muitas vezes, procurar o médico do mundo para, em conjunto com os tratamentos da espiritualidade, buscar a saúde integral. Mas, sobretudo, dentro do Evangelho terapia, dessa busca do Evangelho pelas vias do Espiritismo, poder galgar a saúde
que eu tanto preciso. E uma vez, eu falando sobre essa palestra, chegou um homem para mim e me disse assim: Rafael, eu até gostei de tudo que você me trouxe, mas eu quero lhe dizer que eu estou morrendo. Na verdade, eu estou desencarnando. E tudo isso que você acabou de falar, eu faço. Procurei amar a minha vida inteira. Procurei perdoar aqueles que me ofenderam. Dediquei a minha vida à casa espírita, aos labores com Jesus. Fui a todos os médicos e fiz todos os tratamentos da casa espírita. E, por fim, tenho Jesus no meu coração. Mas o câncer me devorou. Eu estou desencarnando, o que eu faço? E eu, como não tinha uma resposta pronta para dar àquele homem, eu orei e pedi: Jesus, me ajude, porque você é o Pai de todos, é o médico das almas, e tenho certeza que uma inspiração pode brotar. E a inspiração veio do seguinte jeito: diga a esse filho, primeiro, que ele não está morrendo, ele está desencarnando. Ele está retornando à nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual. De que ele volta ao encontro de entes queridos, de familiares que já o precederam. De que nós não perdemos ninguém, as pessoas se separam de nós. E veio uma segunda leva de inspiração. Diga também a ele que ele não é doente, ele passa por um período de doença, porque as nossas dificuldades vêm até nós para que nós possamos aprender, para que nós possamos metamorfosear os nossos passos e seguir em frente. Diga a ele que a doença é a ponte para que nós saiamos de um nível de compreensão para chegar num outro nível de compreensão, a compreensão da espiritualidade, a compreensão do nosso eu espiritual. Diga a ele para que não guarde autocomiseração, mas que entenda que esse período pelo qual passou é um período passageiro, é um período de libertação. Diga a ele, por fim, que Jesus o ama e que ao seu lado estão benfeitores queridos que durante todo esse período de doença estiveram ao seu lado. Depois que eu disse todas essas coisas, o homem acabou se enternecendo e tendo a certeza de que aquele período de doença era um período de libertação. Então, meus amigos, a mensagem final que eu venho deixar para vocês é a seguinte: talvez nós estejamos passando por uma quadra muito difícil da nossa existência. Olhando para um lado e vendo familiares desencarnando, olhando para o outro lado e vendo a doença fazer aumentar o número das desencarnações. Mas pensemos em Jesus. Pensemos que ele não nos abandona nunca. Pensemos que nós não estamos perdendo ninguém, as pessoas estão retornando ao lar espiritual. Pensemos que tudo isso que vem até nós é para o nosso aprendizado. Pensemos que se soubermos perseverar com esperança, com alegria, com força, abraçados pelos amigos espirituais, nós temos tudo para seguir em frente, para seguir em paz, porque a nossa saúde não é apenas a saúde de um corpo. Se não desencarnar hoje, vai desencarnar amanhã, mas é a saúde do espírito. E a saúde do espírito é um processo de reencontro com Jesus, porque quando nós nos reencontramos com Jesus, nós encontramos a vera saúde, a vera felicidade, daquele que não voltará a ter doença, daquele que não voltará a ter necessidade das expiações. Porque quando chegarmos nesse ponto, já nos integraremos à felicidade e à saúde cósmica. Sigamos em paz. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço pelo convite e quero terminar com uma oração do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que se chama Oração Nossa, mas que poderia igualmente ser chamada a oração da saúde. Porque o benfeitor nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo
sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa felicidade, que a nossa saúde será invariavelmente quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Com meus votos de saúde, de alegria e de muita paz. Um beijo e até a próxima. Que receita, hein, Rafael? Amor, perdão, labor, que visitemos também os médicos e o evangelho, terapia em nosso coração. Rafael, tem uma frase de André Luiz que diz assim: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E você faz um adentro também nessa frase, numa das lives que eu assisti você. E você diz assim: aparece para os meus olhos. Que muitas vezes as pessoas, eu não estou preparado ainda para trabalhar, o trabalho não apareceu para mim na casa espírita, por exemplo. Gostaria que você fizesse um comentário a respeito disso. Quando será que eu me sinto preparado para o trabalho da casa espírita? Vamos lá. Se nós esperarmos nos sentir preparados, talvez esse preparo não chegue nunca, porque nós somos espíritos incompletos, nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos à busca da plenitude. Essa frase é uma frase do benfeitor André Luiz, que um dia, eu escutando uma pregação de José Raul Teixeira, que é aqui da nossa casa espírita em Niterói, a Sociedade Espírita Fraternidade, ele resolveu fazer um adendo, por certo inspirado pelo benfeitor Camilo. Porque nos diz o benfeitor André Luiz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E José Raul Teixeira propõe que, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece aos seus olhos, porque o trabalho sempre esteve ali. Nós é que não enxergamos o que estava na nossa frente. Então, o que eu digo para os meus irmãos espíritas, os irmãos que nos ouvem até mais de 9 horas da noite: os trabalhos estão ao nosso dispor. Basta que nós tenhamos aqueles olhos de ver, aqueles ouvidos de ouvir e saber que nós não precisamos estar prontos para trabalhar no bem. Mesmo com as nossas dificuldades, nós podemos dar aquilo que está ao nosso alcance. Porque Jesus ajuda a criatura humana através da outra criatura humana. E eu fui me dar conta disso quando eu comecei a frequentar o trabalho dos Alcoólicos Anônimos. O meu pai, Vanderlei, já tem de 16 para 17 anos que parou de beber. E para a vida dele, para a vida da nossa família, foi uma das maiores alegrias. E o meu pai, que é um ex-ébrio, ainda hoje trabalha ajudando aqueles que são os ébrios de hoje, porque ele, sabendo das dificuldades que enfrentou, de todos os tormentos da sua vida, ele hoje, que subiu um degrau a mais na escada, estende a mão para aquele que está um degrau abaixo. Então vejam, se nós somos pessoas incompletas, com dificuldades, e vejo espíritas dizendo assim: eu não estou em condições de ajudar porque eu sou tão imperfeito, faço tantas coisas que eu não gostaria, mas tem pessoas que precisam de nós da forma como nós somos. Os benfeitores nos esticam a mão num degrau acima e nós esticamos a mesma mão para aqueles que estão um degrau abaixo. E aí nós vamos entendendo aquilo que está lá no Velho Testamento, a escada simbólica de Jacó. Porque aqueles que subiram um pouco mais vão dando a mão, aqueles que subiram um pouco menos, e nós vamos formando essa escada dos filhos de Deus. Cada um num degrau, mas Deus amando a todos. Excelente explicação. São tantos amigos que estão nos acompanhando através do chat, dando boa noite, comentando. Gostaria de agradecer a todos e pedir agora, nesse instante, também, que o Rafael faça a vibração final, para que a gente possa encerrar a nossa transmissão de hoje. Eu agradeço a você, Vanderlei, agradeço a todos os amigos que mandaram suas mensagens. Eu, se pudesse, mandava aqui o meu abraço para cada uma das pessoas que eu já estou vendo aqui do lado, mas, para não cometer a indelicadeza de esquecer de alguém, eu mando um abraço para todos.
E peço a vocês que, mesmo dentro dos seus lares, possam dedicar alguns segundos a pensar em Jesus, a pensar nessa presença constante nas nossas vidas, a pensar nos nossos benfeitores espirituais, o nosso anjo de guarda, que está sempre do nosso lado, e muitas vezes nós fazemos ouvidos moucos da sua presença, a pensar em coisas boas, a pensar que nós vamos vencer esse período difícil da existência, a pensar que Jesus é o médico das nossas almas e a agradecer. Porque nós ainda pedimos muito, mas este é o momento de agradecer. Agradecer por nossas famílias, agradecer pelo Espiritismo, que é uma bússola de luz nos nossos passos, agradecer até mesmo pelas dificuldades, porque lembrando da pedra que é trabalhada pelo artesão, nós estamos sendo trabalhados pelas dores, que é o grande artesanato da vida, para que nós possamos brilhar. Então nós te agradecemos, Senhor, pelas dores, porque testam a nossa fidelidade a Ti. Nós agradecemos por essa doutrina que nos fala, os nossos amores, que podem ter desencarnado pelo coronavírus ou que estão doentes, estão sob o seu amparo. Nós não perdemos ninguém. Nós pedimos, olhe por todos, olhe também por nós. Não nos deixe faltar a esperança, não nos deixe faltar a força. Ampare os trabalhadores da cidade de Bilac, da Casa Espírita que hoje nos alberga. Ampare os trabalhos da Rede Amigo Espírita TV e envolve-nos todos na sua paz. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Obrigado, Rafael. A nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos no dia de hoje. Gratidão a todos que nos acompanharam durante toda essa transmissão. Na próxima semana vai estar conosco Juscelma Coelho, lá de BH, e ela vai falar, dando continuidade, esse mesmo tema, educando a mente, que está ligado aos nossos, educar os nossos pensamentos, para termos saúde, né? Saúde integral. Então, meu boa noite a todos, a minha gratidão, e que nas próximas semanas possamos estarmos juntos novamente. Obrigado, Rafael, e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, gente, até uma próxima. Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada. Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva. Cosme Massi e o IDEAC esperam por você. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.